Meus amigos e irmãos, gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema sobre o qual a gente não conversa muito e não fala muito. E procurei um título para esta palavra e o que me ocorreu foi planos para depois da morte. Você vai pensar que eu estou crendo em coisa distinta, coisa diferente, mas não. Na medida que a gente for lendo, for acompanhando, você vai percebendo que eu continuo crendo no que eu creio. Que o homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Mas eu queria ler com vocês o texto que está em Marcos, no capítulo 14, versículo 27, que diz: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Bom, já paramos em algum momento para fazer algum plano para os próximos dias? Creio que sim. Já fizemos isso, né? Para as próximas semanas, próximos meses, próximo ano, já paramos para fazer isso? E o fato é que hoje muita gente está apavorada por causa de tanta notícia sobre mortes. E falar de plano futuro parece que não combina muito com esse momento. Agora, o texto que a gente leu, o versículo 28, que diz: Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus, na realidade, ele está fazendo um plano para depois da ressurreição. Ele não está tratando de morte, mas está tratando para o período depois da ressurreição. Somente pode fazer planos para depois da morte quem crê em ressurreição e encara a morte como uma transição, um momento, e o que vem depois é o que conta. Antes dessa frase, ou antes desse momento, Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa. E ali Jesus falou com eles dos fatos que aconteceriam depois de sua morte. Então, a Páscoa realmente lembrava a morte de Jesus Cristo. Em Marcos 14, 25, ele diz: Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. De novo, Jesus está falando de algo futuro depois da sua morte. Ele falou de um momento de festa que aconteceria depois da sua ressurreição, e a verdade é que ele, em alguns momentos, tratou de sua morte, pois sem a morte, a ressurreição é impossível. Uma coisa possibilita a outra. A morte possibilita a ressurreição. Sem a morte em si, não há ressurreição. Agora, o que movia Jesus a tratar com tanta segurança sobre os seus planos para depois da morte? Somente uma coisa que é uma profunda convicção de que o seu Pai não mente nem se arrepende do que fala. Aqui há uma verdade subjacente, que é o amor do Pai por ele. Hebreus, nós vamos voltar a esse ponto depois, mas Hebreus fala de duas coisas imutáveis quando quer falar da firmeza da esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Bem, quais são as duas coisas imutáveis? Quais são essas coisas imutáveis? Primeiro, eu entendo que é o seu caráter. É o que ele é mesmo. Sua natureza, sua pessoa, sua essência. E a segunda coisa é a sua palavra. Essas duas coisas nunca sofrerão qualquer abalo. Deus não muda. Ele é reto, justo, santo, perfeito.
e todas as outras descrições que minha pobre cabeça não consegue definir. Ele é o grande eu sou. Ele é antes de todas as coisas. A imutabilidade de Deus sustenta a sua própria palavra e a palavra dele sustenta todas as coisas. Nada se compara à imutabilidade de Deus e de sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Ela permanece para sempre. Das coisas que podemos falar a respeito do caráter de Deus, de quem é Deus, podemos destacar aquele que nos afeta diretamente, que é o seu amor por nós. João, o discípulo amado, fala sobre o Pai e fala com uma singeleza maravilhosa. Fala com amplitude imensurável, como também numa profundidade inalcançável. Ele diz: Deus é amor. Quanta simplicidade e quanta verdade. Que poderosa afirmação. O caráter de Deus pode ser visto dessa forma: Deus é amor e é verdade. Poderia acrescentar, me permitam, Deus é o amor verdadeiro, sem mistura, sem segundas intenções, sem agenda oculta, sem egocentrismo, mas totalmente altruísta, que tudo sofre, tudo suporta, a ponto de deixar a glória eterna para vir sofrer uma morte violenta e vergonhosa por mim, seu inimigo. Quem fez algum dia algo dessa magnitude? Esse é o amor incompreensível do Pai. Ele é a verdade absoluta, o diapasão e a medida de todas as afirmações. As filosofias dos homens são medidas e aferidas pela verdade absoluta. Os pensamentos e raciocínios serão verdadeiros na medida que partem do que Deus é. Tudo que foge disso é sofisma, que pode ter aparência de verdade, mas confunde e distrai. O que não sai dele, a verdade insofismável, adoece, enfraquece, mata e corrói. Não produz libertação e vida plena. A verdade não é um mero enunciado, mas é o próprio Deus, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. A sua palavra vem desse amor constrangedor que nos empurra para ele numa existência firme, suave, constante e perseverante. Não há nele mudança nem sombra de variação. Esse é o nosso Deus. Jesus conhecia seu Pai. Somente esse conhecimento poderia mover o Filho de sua posição gloriosa para vir andar no meio dos homens que o haviam traído desde o Éden. A traição de Judas foi a dramatização de toda a nossa traição a ele, manifestada na humanidade através de todas as maldades que pratica contra o próprio homem, feita a sua imagem e semelhança. Judas não estava só. O homem formava a sua companhia. Nós éramos assim. Nós o traímos. A atitude de Jesus de falar de coisas que aconteceriam depois de sua morte somente pode ser explicada se compreendermos a confiança que ele tinha no seu Pai. Ele creu no Pai quando o Senhor determina que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado, e o sangue que deveria ser derramado precisaria ser de alguém completamente puro e perfeitamente limpo. Somente Jesus, o Filho, tinha condições para isso. Então ele se dispõe a se separar do Pai e vir a esta terra sofrer dos males que o homem sofre. Jesus fala em sua palavra que o Pai não permitiria que o seu santo experimentasse a corrupção. Ele está falando da sua morte e do seu sepultamento, no qual qualquer ser humano sofreria um processo de apodrecimento. Então Jesus confia no Pai para vir a esta terra, confia no Pai para estar guardado, pois ele falou que guardaria seus pés de tropeço e o protegeria na hora da morte, protegeria da consequência da morte e, por fim, o resgataria das garras da morte, triunfando sobre ela definitiva e eternamente. Essa atitude de Jesus, antes de sua vinda e durante seu estado aqui, é chamada pelas Escrituras de fé. Jesus tinha fé no Pai. Ele conhecia o caráter e o amor de seu Pai. Somente isso explica que Jesus podia fazer planos para depois da morte. Agora, no que nos toca,
a palavra diz que a fé de Jesus foi entregue uma vez por todas aos santos. Ou seja, a fé que temos não foi gerada em nós por nós mesmos. É uma fé atribuída, imputada, implantada, e somente essa fé agrada a Deus. Não é algo nosso, é algo divino no verdadeiro sentido da palavra. Quando o Senhor nos exorta a ter fé, Ele fala da fé de Deus, ainda que muitas das nossas versões falam de fé em Deus, como está em Marcos 11, 22, que diz, e Jesus respondendo lhes disse, tende fé em Deus. Essa frase pode muito bem ser traduzida como tende a fé de Deus. E isso é condizente com o que nos fala Judas. Fala da fé que nos foi dada pelo Espírito Santo e que vem pelo ouvir, e o ouvir que vem pela palavra. Não é nossa fé que nos sustenta, é a fé de Jesus. Quando ele pergunta se em sua vinda vai encontrar fé na terra, ele não fala da fé que temos, baseada no que vemos, mas fala da fé que ele tem no Pai. Voltamos à pergunta inicial. Temos planos para depois da morte? Temos planos para depois do Covid-19? Aquilo que vai acontecer depois da nossa morte já está escrito pelo Senhor, independe dos nossos planos. Mas eu gostaria de convidar você a pensar que essa fase que nós estamos passando, isso vai passar, isso vai terminar. Isso é momentâneo. E essa fé, ela tem que nos levar a caminhar nos planos. Nossa fé, amados, ela está baseada no caráter e no amor de Deus. Ela não está baseada nas estatísticas, nas projeções dos sábios deste mundo. Jesus já passou pelos caminhos que estamos passando, sofreu o que estamos sofrendo, chorou o que estamos chorando, padeceu os nossos padecimentos. Ele sabe o que estamos vivendo, sempre soube. Dessa forma, ele é o nosso precursor. Significa que ele veio antes de nós, morreu antes de nós, ressuscitou antes de nós, entrou na glória antes de nós e nos aguarda junto do Pai. Se a nossa fé é a mesma fé de Jesus, podemos continuar a andar naquilo que o Senhor tem nos mandado fazer e fazer planos, mas os planos que Ele já tem e quer repartir conosco. Essa fé na imutabilidade de Deus produz um forte alento em nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor nos abençoe e nos encha com essa mesma fé que Jesus tem. Amém.